Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História com o tema O Brasil se moderniza. Vamos dar continuidade sobre a Era Vargas, em especial sobre o Estado Novo e os direitos dos trabalhadores, dentre outros. Pegue seu livro Trilhas e acompanhe o capítulo 7, no módulo 3, das páginas 277 a 288. Vamos lá? Vamos começar a falar sobre o Estado Novo, né? O Estado Novo, alunos, foi a terceira e última fase da Era Vargas. Durou de 1937 a 1945 e sucedeu, portanto, as fases do governo provisório, que foi de 1930 a 1934, e do governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. Uma das características, principal do Estado Novo é o fato de ter sido propriamente um regime ditatorial, inspirado no modelo nazifascista europeu, então em vaga à época. Nós vamos falar mais adiante sobre essas principais características da ditadura, tá bom? Vamos também fazer uma diferenciação entre a democracia e a ditadura. É imprescindível que, para que vocês conheçam sobre esse período do Estado Novo, que conheça também o que é um regime democrático e o que é uma ditadura. Vamos fazer aqui a leitura aqui da página 277 sobre o Estado Novo. De acordo com a Constituição, a eleição para presidente deveria ser realizada em 1938. No entanto, em novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e cancelou as eleições democráticas, dando início a uma ditadura. Esse regime político vigorou até 1945 e ficou conhecido como Estado Novo, ou seja, ele não esperou, alunos, chegar até o ano de 1938 para ser realizada, essa eleição. O que ele fez? Em 1937, ele já antecipou e deu um golpe, no Estado. Ele cancelou essas eleições democráticas e dando início à ditadura. Por isso que eu gostaria que vocês soubessem o que é uma ditadura, Vocês sabem quais são as características de uma ditadura? Nós vamos saber mais adiante. Vamos continuar aqui. No Estado Novo, Getúlio Vargas anulou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e acabou com os partidos políticos. Veja bem, isso aí, essas situações que ele fez, essas mudanças, já era um princípio de uma ditadura, ou seja, de ter uma forma de governo autoritária, que é justamente isso, A ditadura é uma forma de governo caracterizada por medidas autoritárias, que ele que comandaria no poder, ele que daria as ordens. Essa ditadura, ela limita a liberdade de expressão e outros direitos dos cidadãos, não é mesmo? Então, ele já começou demonstrando aí que ele era o dono de tudo, que comandava tudo. O que ele fez? Ele anulou a Constituição, fechou o Congresso Nacional, acabou com os partidos políticos e passou a adotar essas medidas autoritárias. Nesse regime havia uma forte centralização de poder, ou seja, Getúlio Vargas tomava a maioria das decisões por conta própria e sem consultar outros políticos. Além disso, foi instaurada a censura, impedindo que se fizesse críticas ao governo. Então, vocês perceberam aí, que a partir daí, do Estado Novo, essa já foi uma característica, essa é uma característica que predominou a ditadura, deixando a democracia de lado. Mas o que é democracia? A democracia é um regime político, inclusive que atua até hoje aqui no Brasil, nos anos que nós estamos atualmente, em que a população tem participação política e a liberdade de expressão. E durante esse período do Estado Novo, não, ele aplicou a ditadura, E vocês sabem quais são as principais características de uma ditadura? Como nós acabamos de falar, Ela é uma forma de governo autoritária que prejudica a autonomia dos cidadãos. Essa é uma das características. Ela limita muito dos seus direitos e exclui o povo de decisões sobre as questões do seu interesse. Então, essa é uma das principais características de uma ditadura.
E aqui nós temos aqui na imagem, né, o governo Getúlio Vargas anuncia pelo rádio o início do Estado Novo, que foi realizado em 10 de novembro de 1937, ou seja, antes da eleição. Naquela época, um dos principais meios de comunicação, né, era a rádio, e ele anunciou pela rádio, né, que a partir daí ele iria se eleger por ele mesmo. Vamos para a próxima. Vamos agora conhecer um pouquinho dos direitos dos trabalhadores. Esses direitos foi justamente adquirido naquela época, né? Que foram adquiridos na época em que Getúlio Vargas assumiu o poder, né? Para garantir o apoio popular em seu governo, Getúlio Vargas atendeu a várias reivindicações dos trabalhadores e instituiu diversas medidas favoráveis a eles, como a jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas, o salário mínimo. Já em 1943, esses direitos foram oficializados por meio de consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Ou seja, o que aconteceu? Ele viu, né, que o pessoal, o povo naquela época, ficaram revoltados com essas atitudes ditatoriais naquela época, né, na época do Estado Novo. Aí ele, para garantir esse apoio popular, o que ele fez? Ele atendeu várias reivindicações que os trabalhadores já tinham pedido anteriormente, né? Que era justamente, né, para melhorar a imagem dele em relação aos seus futuros eleitores, né? Por quê? Porque no futuro ele iria também querer ser eleito em outras épocas, em outras eleições. E aí também, o que aconteceu? Teve o sindicato. Ao mesmo tempo que aprovou as medidas a favor dos trabalhadores, Getúlio Vargas também impôs algumas leis que buscavam controlar mais de perto as relações trabalhistas, né? Ou seja, os sindicatos, por exemplo, que eram associações regidas para a defesa dos trabalhadores, passaram a ser obrigatoriamente vinculados ao governo. Ou seja, o que aconteceu? Ele puxou o sindicato para próximo dele, né? Para o lado dele, para poder ele garantir que o povo ficasse, né, ao seu lado. E aí aconteceu, gerou o populismo. Getúlio Vargas, vocês sabiam, alunos, que Getúlio Vargas foi o político populista? Mas você sabe o que significa esse termo? Então, nessa época, os políticos populistas eram aqueles que aprovavam medidas para agradar o povo e obter seu apoio, enquanto atendiam de fato aos interesses dos mais ricos, ou seja, eles começavam a mostrar, né, vários tipos mostrava trabalho, né, através do que o pessoal reivindicava, os trabalhadores reivindicavam, e aí ele ganhava populismo com o pessoal. Ele era um governador popular perante ao povo, né? Mas na verdade o que ele fazia mesmo, de fato, ele só fazia os interesses dos mais ricos. Você sabia que até hoje é a CLT que rege as relações trabalhistas em nosso país? Então, observe que essa imagem, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, até hoje, essa carteira ainda existe, né, nos dias atuais. Agora, mudando um pouco, né, já que a tecnologia está avançada, algumas carteiras já são até digitais, mas tem essas antigas que ainda é o livrinho, né? Que no governo de Getúlio Vargas, o registro da carteira de trabalho passou a ser obrigatório. E aqui em cima nós temos um exemplar atual do documento. Vamos para atividades? Aqui na página 279, você vai associar as duas colunas de acordo com a definição correta dos conceitos. Aí o que era ditadura? Nós acabamos de estudar, né? Era um regime político em que a população tem participação política e a liberdade de expressão? Ou era uma forma de governo autoritária que não respeita os direitos e a liberdade dos cidadãos? O que você acha? Aí você vai associar, né? Vai ligar. E o que é a democracia? É um regime político em que a população tem participação política e a liberdade de expressão? Ou ela é uma forma de governo autoritária? Aí você vai ver e vai associar uma coluna com a outra. Essa é a questão 1. Já a questão 2, você vai ler novamente o box da página 278 que nós acabamos de ler e vai explicar o que é populismo. Se for o caso, vocês leem. Se vocês já entenderam, pode colocar.
Aí nós temos aqui, né, também a questão 2, as leis do trabalho, artigo 5, a questão 3, né? Tem aqui, leis do trabalho, artigo 5. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual sem distinção. Já no outro artigo, falamos aqui que tem direitos, né? Todos os trabalhadores para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias. A lei, aí você vai responder, letra A, a lei trata homens e mulheres de forma igual? Explique. Letra B, qual é a duração normal da jornada de trabalho segundo a CLT? Sublinhe o trecho da lei que trata desses aspectos. Vamos continuar? Vamos agora falar sobre a propaganda durante o Estado Novo. Observe essas imagens aí, né? Primeiramente, vamos saber que o Estado Novo, o que foi o Estado Novo, né? Você já sabe que o Estado Novo, ele foi caracterizado pela intensa publicidade a favor do governo. Em 1939, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda para desenvolver as propagandas. Esse Departamento de Imprensa e Propaganda ficou conhecido como DIP. E o objetivo era para desenvolver as propagandas, anúncios e notícias que falassem bem do governo. Observem bem, falar bem do governo, mal do governo não é isso? A instituição era responsável ainda por fiscalizar a mídia para evitar a transmissão de mensagens contrárias ao governo. Muitos cartazes produzidos pelo DIP traziam imagens valorizando a figura pessoal de Getúlio Vargas e destacando-o como líder da nação e dos trabalhadores. E nós temos aqui, veja alguns exemplos. Aqui nós temos 2 exemplos, né? Observem aí que tem uma ilustração de uma cartilha produzida pelo governo mostrando Getúlio Vargas interagindo com a juventude, né, na década de 1940. E temos também aqui uma outra imagem, né, um cartaz feito pelo DIP em homenagem à publicação da CLT em 1945, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Uma concentração trabalhista na esplanada do castelo em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Ou seja, nessa época, a imprensa, né, a DIP, era justamente, ela só podia anunciar uma boa imagem do presidente, né, para que, tipo assim, querendo enganar a população. Então, com essas imagens, o que vocês acham que essas imagens têm em comum? E, em sua opinião, qual era a intenção do DIP ao produzir essas imagens? Essas respostas, essas 2 questões, vocês irão copiar e responder no seu caderno. Vocês vão refletir bem, vão observar a imagem e vocês vão responder, tá ok? Da página 280, responder no caderno. Vamos falar um pouquinho a era do rádio. Ou seja, durante a década de 1930, o rádio alcançou grande popularidade. Assim, Getúlio Vargas aproveitou esse recurso como principal canal de comunicação com a população. O programa oficial do governo de Getúlio Vargas no rádio chamava-se Hora do Brasil e era transmitido diariamente. Nele, eram divulgadas as principais informações sobre as ações do governo e era feita a propaganda política de Getúlio Vargas. Observe que na imagem uma família, né, ouvindo o discurso de Getúlio Vargas em 1942. Estavam todos assim ao redor do rádio, né? Naquela época a televisão já não era tão popular nas camadas mais pobres, na classe média, e aí para eles era uma novidade. Observem eles aí. Nessa outra imagem nós vimos um rádio na década de 1930. Olha como era o rádio antigamente, né? Se vocês quiserem ver um desses rádios retrô, né, é só vocês irem lá na Bemol, que tem muito desses rádios com vitrolas, tá bom? Então, o programa Hora do Brasil é veiculado até o dia de hoje, vocês sabiam?
sob o nome A Voz do Brasil. Geralmente ele passa às 18 horas nas principais rádios. Embora o programa ele tenha uma linguagem mais informal na atualidade, ele continua a ser de veiculação obrigatória nas rádios do país, vocês sabiam? Até dedicar a maior parte do seu tempo a transmitir notícias relacionadas ao poder executivo. Ou seja, desde da época da era do rádio, né, na época de Getúlio, o rádio, esse programa A Hora do Brasil, agora ele ainda existe, mas mudou só o nome, né, que agora é A Voz do Brasil. E quem quiser ouvir, é só ligar mais ou menos às 18 horas nas principais canais de rádio que você vai ouvir. Aí tem duas questões aqui. Você costuma acompanhar alguma programação de rádio? E as outras pessoas da sua família acompanham? Olha, isso aí é uma resposta pessoal. Mas, de antemão, eu vou ser séria com vocês. Opinião minha, né? Eu geralmente ouço rádio quando eu estou num trajeto, assim, no carro, aí eu coloco o rádio, quando eu não quero ouvir nenhuma música, para ficar por dentro dos assuntos principais, né? Mas, atualmente, já uso outros meios de comunicação, mas isso aí é uma resposta pessoal. E quais são os meios de comunicação mais utilizados atualmente? Também é uma resposta pessoal. Tenho certeza que vocês sabem muito bem que nos dias atuais o rádio não desempenha mais o papel de principal meio de comunicação. Por exemplo, nós temos um dos principais meios de comunicação que utilizamos na atualidade, é a TV, é a internet, revista, dentre outros, não é mesmo? Então, eu tenho certeza que vocês atualmente utilizam até mais a internet. E agora nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? O carnaval nas ruas e salões. O costume de festejar o carnaval já existia no Brasil desde o século XIX. No entanto, na década de 1930, que o governo de Getúlio Vargas passou a assumir a organização oficial desse evento popular, exercendo também controle sobre a cultura do país. Ou seja, naquela época, né, desde o século XIX, não tinha controle, o pessoal brincava à vontade, dançava, se divertia, não era nada oficial, né? Então, a partir quando o governo assumiu, Getúlio Vargas, né, teve essa mudança, né? Ele passou a fazer bem organizado, assumir a organização oficial desse evento, exercendo também controle sobre a cultura do país. Já começou a ter desfiles e concursos de rua, passaram a ser programados pelo governo, que estipulava também o conteúdo das músicas para que valorizasse a imagem do país. Ou seja, as músicas naquela época, né, ele passou também a controlar, observando, tinha censura, né, tinha que ter música assim, voltada para a imagem, né, do país, porque ele que comandava na época. A população mais rica, por outro lado, costumava festejar o carnaval em bailes realizados em clubes e salões particulares, né? Já a população mais de baixa renda, eles festejavam nas ruas, nos blocos de ruas, né? Já as mais ricas não, nos salões, né? E salões particulares e clubes. Aí nós temos aqui a imagem do carnaval da cidade do Rio de Janeiro na década de 1930. Observem aí, né? Lembrando, alunos, que o carnaval é uma festa popular, né, cristã, mais tradicional no Brasil. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já pularam o carnaval usando fantasias e máscaras? Acredito que sim, não é mesmo? Ou, pelo menos, assistiram algum desfile de carnaval? Toda a época de carnaval, né, passam desfiles, né, nas televisão, né? Então, eu tenho certeza que vocês também já assistiram desfile de carnaval. Então, por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque para fazer uma comparação do como é que é o carnaval de hoje em relação ao carnaval de antigamente. Vamos ler aqui abaixo o relato do Salomão Magalhães Borges sobre o carnaval nessa época na cidade de Belo Horizonte, ou seja, na época de 1930. Então vamos lá? Eu tinha 3 ou 4 paixões.
cinema e música, futebol e carnaval. Ficava louco com o carnaval, mas o carnaval não era como o de hoje. Olha só que ele falou, não era como o de hoje. Naquele tempo, as famílias participavam do carnaval. Havia um corso de carros abertos na Avenida Afonso Pena. O que é corso? É desfile, né? Naquele tempo, os carros eram abertos, com capota, e as famílias se organizavam em blocos. Todo ano eu ia para a avenida passear de corso, ou seja, passear no desfile. Serpentina valer, confete, um monte. E a condição essencial, que esse metesse ao folião tinha que saber cantar as músicas todas. Eu sei as músicas todas do carnaval daquela época. Ou seja, nesse trecho aqui está falando que teria que ter uma condição essencial para você participar, né, do desfile. Você tinha que conhecer, todo o folião tinha que conhecer a letra da música, saber cantar a música. E ele sabia até hoje. Vamos lá? Vamos agora para as atividades. Analise a fotografia abaixo. Isso aí é um desfile em comemoração ao Dia do Trabalho na cidade do Rio de Janeiro em 1942. Observe essa imagem aí. Letra A. Quem é o político que aparece em destaque na imagem? Letra B. Por que a imagem dele aparece dessa forma? Letra C. Qual foi a instituição criada na época de 1930 para valorizar a imagem de Getúlio Vargas nos meios de comunicação? Marque com X na resposta correta. Foi a Consolidação das Leis do Trabalho ou o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP? Essa tá fácil, não é mesmo? Vamos lá? Continuando aqui as atividades. Forme frases com as palavras dos quadros. Rádio Comunicação Vargas. Aí você vai na letra A, você vai fazer uma frase, né? Incluindo essas 3 palavras. Já na letra B, Hora do Brasil, Propaganda, Governo. Você também vai utilizar vai utilizar a sua criatividade, fazer uma frase bem bonita, incluindo essas três palavrinhas. Na questão 3, leia novamente o relato da página 282, depois responda as questões. Letra A. De que forma o governo do relato descreveu o carnaval? Letra B. De acordo com o autor, qual era a condição essencial para quem quisesse pular carnaval naquela época? Letra C. Compare o carnaval que é descrito no relato com o carnaval dos dias atuais no Brasil. Você consegue perceber algum elemento em comum entre eles? Então, se for o caso, você vai ler o relato novamente da página 282 e vai responder essas 3 questões, tá? Letra A, essas 3 alternativas, letra A, B e C. Temos aqui mais atividades. Aqui na página 287, a questão 1, você vai marcar um X nas alternativas corretas e circule o que torna as outras frases incorretas. Aí você vai ler aqui essas alternativas. O que você achar que está errado, marque você vai marcar o X nas corretas e vai fazer um círculo na que está incorreta, tá bom? Na questão 2, qual assunto deste capítulo você mais gostou de estudar? Escolha um dos temas e escreva uma frase sobre ele. Aí vai ficar, uma resposta pessoal, vai ficar a seu critério, tá bom? Na questão 3, da página 288, ligue as datas da linha do tempo abaixo com a descrição correta dos eventos ocorridos. Aí nós temos esses 5 eventos, né? Publicação da nova Constituição do Brasil, que inclui o direito do voto feminino. Aí você vai ver se foi 1930, 1934, 1937, 1939 ou 1943. Aí tem o outro aqui, né? Outra descrição. Governo Vargas fecha o Congresso e institui o período conhecido como Estado Novo. Você vai verificar na linha do tempo qual a data e vai ligar. Outra descrição, criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, que produzia a publicidade oficial do governo Vargas.
Você vai ligar o ano que aconteceu isso. Depois tem outra descrição. Tem início no Brasil o governo de Getúlio Vargas que toma o poder por meio de um golpe. Também estudamos isso, você vai ligar, né, o ano que foi feito essa situação. E o último, Getúlio Vargas oficializa a consolidação das leis do trabalho. Essa tá fácil, não é mesmo? E por último aqui temos a questão 4. Escolha um dos acontecimentos citados na linha do tempo e escreva uma frase sobre eles. Esse aqui você vai usar sua criatividade, tá? Vai verificar qual que você gostou mais, né? E escrever uma frase sobre ele, tá bom? E assim encerramos mais um módulo, né, alunos? O módulo 3. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.